ela dobrou o joelho e orou a Deus, agradecendo o livramento que Deus tinha me dado. No outro dia de manhã, chegou a enfermeira em meu lar e pediu a minha esposa que ele desse os papéis para que ela desse a entrada no INPS. Naquele mesmo dia foi dado entrada dos papéis lá no INPS e Deus providenciou todas as coisas. Às 8 horas da manhã chegou em meu lar uma despesa para o mês todo e daí para frente Deus não deixou faltar mais nada, até o dinheiro para o aluguel, o dinheiro para o pão e o leite dos meus filhos, Deus não deixou faltar. Com 3 meses, o INPS fez o meu pagamento. Continuando na caixa por 1 ano e 4 meses, fui levado ao INPS novamente no final para fazer novo exame. Quando lá chegando, o médico me examinou, constatou que eu estava com o coração grande e com uma veia dilatada no coração, e que para mim não tinha mais cura. Perguntando-me há quanto tempo eu estava na caixa, eu disse para ele que eu estava há 1 ano e 4 meses. Ele me disse que era difícil para aposentar, mas como eu estava naquela situação, ele ia me aposentar. E assim fez todos os papéis, carimbou a minha carteira, entregou na minha mão e mandou que eu fosse embora e que eu aguardasse os acontecimentos. Saindo do INPS, andando na rua, uns 30 ou 40 metros na calçada, eu senti que do céu desceu um lençol como de plástico e me cobriu totalmente. E eu senti aquele calor que me aquecia dos pés à cabeça. As minhas vistas foram escurecendo e eu clamei a Deus que tivesse misericórdia de mim naquele momento. Se Ele fosse me levar, não deixasse que o meu corpo caísse na rua para que os carros não passassem por cima de mim. E naquele instante eu vi em minha cabeça um foco de luz que brilhava. E naquele instante eu senti que Deus estava operando em mim. Aquele plástico foi recolhido e eu senti que eu estava completamente curado. Estava todo molhado de suor. Eu mexi com a minha perna, mexi com o meu braço e nada estava mais doendo. Estava completamente curado. Saí correndo e falando em voz alta: eu estou curado. Alguém olhava para mim e fazia gesto com a mão, pensando que eu estava louco. Eu não estava louco, estava curado pelo grande poder do Senhor Jesus. Chegando no ponto do ônibus, o ônibus chegou, eu entrei, todo mundo olhava para mim e vendo eu molhado de suor naquela época, tempo de frio, parecia que estava uma coisa estranha acontecendo. Eu cheguei em minha casa, a minha esposa estava no muro junto com os meus filhos. Ao lado da minha casa tem um bar, estava cheio de gente. Eu gritei para minha esposa que estava curado e que ia trabalhar na seara do Senhor Jesus, pois eu estava aposentado. Alguém olhando fez um sinal com os dedos, dizendo que eu estava louco. Eu disse que não, eu estava completamente curado para a glória e a honra do Senhor Jesus. Entramos para dentro da minha casa e convidei uma vizinha minha, junto com os meus familiares, a minha esposa. E ali fizemos uma oração de agradecimento a Deus pelas grandes maravilhas e pela grande bênção que o Senhor tinha operado em minha vida naquele dia. Caros ouvintes e prezados irmãos, como é do conhecimento de todos, por falta de tempo na última gravação, deixei de contar com detalhes o episódio que sucedeu 3 dias após o meu arrebatamento, que se deu no dia 15 de julho de 1973. O inimigo atrevido apareceu para mim. Depois de 3 dias, eu cheguei de um culto muito maravilhoso, onde sentimos o poder de Deus, Jesus batizando com o Espírito Santo. E quando eu cheguei em meu lar, dobrei o meu joelho, orei e deitei-me. A minha esposa dormia, os meus filhos dormiam. E enquanto eu estava quase dormindo, vi chegar ao meu lado um elemento vestido em uma capa preta e, abrindo uma parte daquela capa, tirou uma ferramenta de dentro e disse em voz feia e horrível: ele veio lhe matar para não contares o que viste na cidade dele. Ele não diz, nem fala o nome Deus e nem Jesus. Eu, naquele momento, clamei pelo sangue de Jesus. Ele pulou em um canto e investiu novamente sobre mim. E a minha arma é o sangue de Jesus, tem poder. Ele pulava para um lado, pulava para outro.
E assim, não sei se 1 hora ou mais de luta, pois eu já estava molhado de suor e quase sem fala. Ele disse para mim: quem vai lhe valer é este sangue que você está melado, mas você vai ficar marcado para que todos saibam que você lutou com ele. Naquele momento eu senti em meu peito esquerdo uma agulhada. Levantei as 2 mãos para o céu e gritei: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E ele deu um estouro no meu quarto e desapareceu, ficando aquela fumaça amarela com cheiro de enxofre e chifre queimado. A minha esposa acordou no grito e no estouro que ele deu, acendeu a luz e perguntou o que tinha acontecido. Eu estava completamente molhado de suor e quase sem fala. Ela me chacoalhava: o que aconteceu? E eu comecei a contar para ela. Ela abriu a janela, pois o mau cheiro era tão grande que ninguém suportava. E naquele momento oramos a Deus, troquei de roupa e fomos dormir. Mas eu não consegui dormir. Aquela noite eu passei sem dormir. No outro dia de manhã, por volta das 9 horas, chegou em meu lar o pastor José Eduardo Modesto, homem muito conhecido no meio evangélico, junto com a sua esposa e mais um evangelista, o irmão Alfredo Araújo. Olhando para mim, disse: irmão Cícero, nós soubemos que o irmão foi arrebatado. Vimos aqui para que o irmão nos conte como foi o seu arrebatamento. Mas o pastor, olhando, disse: o irmão está abatido, o que aconteceu? Eu contei para ele que tinha lutado com Satanás naquela noite e mostrei o ferimento, pois o meu braço estava dormente, os meus dedos estavam com os nervos quase paralisados. Ele ficou atônito, admirado e disse: vamos orar pelo irmão e Jesus vai lhe curar. Naquele momento ele abriu a sua pasta, tirou um vidro de unção e orou por mim, ungiu o local aonde o inimigo tinha me ferido. Ficou 3 meses para cicatrizar. Todos os dias a minha esposa tinha o trabalho de lavar a camisa do meu pijama, pois amanhecia uma mancha amarela e fedendo a enxofre. Depois dos 3 meses cicatrizou, mas até hoje eu tenho o sinal para quem quiser ver, aqui do meu lado esquerdo. Quero advertir aos amados e queridos irmãos e aos ouvintes que tiverem o privilégio de ouvir esta gravação, que ninguém facilite, que ninguém brinque, porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E agora, recentemente, dia 12 de agosto de 1981, fui para o meu lar sem sentir nada. Estava completamente bom, perfeitamente. Chegando em meu lar, comecei a sentir cólicas, dores em meu estômago. Fui até ao banheiro e lá vacuei sangue horrorizadamente. Caindo no chão, desacordado, fiquei por vários minutos. Consegui voltar a mim pelo milagre divino dos céus. Glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Chamei a minha esposa, abrindo a porta do banheiro. Quando ela deparou-se com aquela cena, ficou atônita, sem saber o que fazer. Me arrastou até a cozinha. Sem poder me levantar, me deixou ali e foi chamar mais alguém para me colocar em um sofá. Naquele instante, Deus me deu força pelo seu grande poder e misericórdia. Levantei-me e sentei no sofá e o sangue evacuava de mim. Coisas que eu nunca tinha visto, naquele dia eu vi se passar comigo. Passei pelo vale da sombra da morte. Fui levado em uma ambulância vertendo sangue até o hospital. Chegando no hospital, os médicos atônitos, sem saber o que fazer. Me aplicaram soro, injeção de todos os tipos, não sei nem explicar como eles fizeram aquilo. E atônito gritavam um para o outro: vamos cuidar porque o homem está morrendo, ele está perdendo todo o sangue. Ah, irmãos queridos, só pelo grande amor e misericórdia de Deus é que eu posso contar esta grande vitória. Vi a sombra da morte passar por mim, mas também vi o claro da luz do céu brilhar sobre meu rosto naquele momento. E Deus falou comigo que era apenas uma prova para que esta gravação fosse ungida pelo Espírito Santo de Deus. No outro dia, ainda vertendo sangue, os médicos me aplicaram sangue e soro durante a noite. Colocaram-me uma sonda, fizeram lavagem completa. No outro dia eu amanheci falando. Conversei com o médico e queria ir embora para minha casa. Ele não deixou.
Me levaram ao raio-x para que tirasse uma chapa do meu estômago, pois eles achavam que uma úlcera tinha estourado novamente em meu estômago. Quando tiveram o resultado daquele raio-x, nada constou. Nem vestígio de úlcera, nem vestígio de gastrite. Mas eu sabia dentro de mim que Deus tinha falado comigo que era apenas uma prova. Fui para o meu lar no sábado, por volta do meio-dia. Chegando em casa, fui visitado por vários irmãos que oraram ao meu benefício. No domingo de manhã, meus filhos se levantaram para ir para a escola dominical. Eu pedi que eles orassem por mim. E eles foram para a escola. E eu fiquei com a minha esposa, a minha pequena, caçula. Deitado na cama, eu comecei a orar. Comecei a clamar a Deus que tivesse misericórdia de mim, pois eu não queria ficar em um leito. O meu desejo é ganhar as almas para o reino dos céus. Pedi ao Senhor Jesus que me falasse como Ele ia me curar. Como Ele ia me curar. Naquele momento, apareceu em minha frente, pois eu estava deitado de frente com a janela, com os olhos fechados, orando, e eu vi uma porta aberta nos céus. Vi um ser de branco sentado em uma cadeira de ouro, em um trono muito lindo. Não contemplei o seu rosto, pois não me foi permitido ver o seu rosto, mas a sua sombra, que resplandecia grandemente. Ao seu lado chegou um varão todo vestido de branco e se colocou em pé e falou estas palavras: Pai, deixe-me ir buscar a minha noiva, pois ela está em sofrimento, angústia e aflição. Eu vi a voz daquele ser que estava sentado no trono e disse: Filho, ainda não é tempo ainda, espere um pouco. Eu tenho visto o clamor, as lágrimas, os prantos e a angústia do meu povo, pois em volta do meu trono está queimando as suas lágrimas e as suas orações como um incenso. Ele tornou a repetir por mais uma vez: Pai, deixe-me ir buscar a minha noiva. Ele disse: ainda não é tempo, filho. E levantou a sua mão e disse: quantos dedos tem, filho? Ele disse: 5, pai. Ele fechou um e disse: e agora? Ele disse: 4. Ainda falta, meu filho, uma nação para ouvir o santo evangelho. Envia aquele homem. Eu vi sair de trás do trono um varão forte, alto, com uma espada na mão, e voou em direção ao Polo Norte. Ele disse: quando ele pregar aos 4 cantos daquela nação, meu filho, veja agora, um dedo, é o tempo de tu ir buscar a tua noiva. Ele virou-se e disse: sente-se, filho, um minutinho só. E ele sentou-se. Quando virava-se para mim, eu vi dos seus olhos correr lágrimas. Ele, olhando para mim, apontou-me com o dedo e disse: e tu, meu servo, que estás contemplando esta visão, eis que eu te entrego mais uma dádiva. E tirou do seu lado um arco com uma tocha de fogo na ponta, e estirou a mão e entregou-me, e disse-me: este arco te guiará. Aonde fores, ninguém resistirá às palavras da tua boca. Glória seja dada ao santo e excelso nome do Senhor Jesus, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Naquele momento, Ele disse: conte e escreva a visão para nunca esquecer. E assim desapareceu a visão da minha frente. Meus amados e queridos irmãos e amigos, neste momento eu quero vos aconselhar, eu quero vos dizer que só Jesus é quem nos dá este privilégio. E quero deixar um versículo da Bíblia Sagrada, que está registrado em Efésios no capítulo 6 e o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Colossenses 3 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Meus amigos, que Deus possa, por intermédio desta gravação, falar aos vossos corações, que muitos sejam edificados em sua fé, para que fiquem sabendo que Deus ainda é o mesmo e que Jesus reina ontem, hoje e eternamente. Amém.
Vocês acabaram de ouvir o emocionante testemunho deste servo de Deus, presbítero Cícero Luiz da Silva, visando trazer aos corações de todos os que tiverem a oportunidade de ouvir esta gravação um profundo desejo de servir a Deus e preparar-se para o dia do arrebatamento da igreja, que se dará em muito breve.